Sabe aquela história de que é só ter força de vontade ou que isso é frescura? Pois é. A verdade é que depressão e ansiedade são condições médicas reais, sérias e que precisam de tratamento. Hoje, a gente vai entender por que é tão importante levar esse tratamento a sério, até o fim, e quais são os perigos de parar no meio do caminho. E para a gente ter uma ideia do tamanho disso, olha só. No Brasil, quase 19 milhões de pessoas convivem com a ansiedade e a depressão. Ou seja, não é um problema isolado de uma pessoa ou outra, é uma questão de saúde pública que precisa da nossa atenção. E é aqui que mora o perigo, a grande armadilha do tratamento. Como diz o psiquiatra Elson Azevedo, a melhora dos sintomas muitas vezes acontece antes da melhora real, física, lá no cérebro. O que isso quer dizer? A pessoa começa a se sentir melhor e naturalmente pensa, pronto, estou curado. É justamente nesse momento que o risco de abandonar tudo é maior. Para a gente entender essa jornada completa, vamos passar por 5 pontos bem importantes. Primeiro, vamos encarar isso como um problema de saúde real, que é. Depois, vamos ver os riscos de interromper o tratamento, quebrar alguns mitos sobre os remédios, entender como funciona o caminho da recuperação e, por fim, falar sobre como o apoio de todo mundo é fundamental. Começando pelo básico, então. É preciso entender que depressão e ansiedade vão muito além de uma tristeza passageira ou um nervosismo comum. São condições médicas complexas e bem definidas. E é bom a gente saber a diferença. De um lado, a depressão, que mexe com o humor, a energia, o sono, até o jeito como a pessoa se enxerga. Do outro, os transtornos de ansiedade, que trazem um medo e uma preocupação tão intensos que chegam a paralisar o dia a dia. São condições diferentes e que precisam de cuidados específicos. Mas o que acontece lá dentro do nosso cérebro? A chave está nos neurotransmissores. Pensa neles como se fossem os mensageiros do cérebro, levando recados que regulam nosso humor, nosso bem-estar, tudo. A serotonina e a dopamina, por exemplo, são dois desses mensageiros super importantes. Quando não há tratamento, essa comunicação fica toda bagunçada, como se os mensageiros estivessem perdidos. O que a medicação faz? Ela ajuda a organizar essa comunicação, ajustando os níveis desses neurotransmissores e restaurando o equilíbrio químico. Entende? Não é uma questão de força de vontade, é bioquímica pura. Agora que a gente já entendeu essa base biológica, vamos falar do que acontece quando esse processo de reequilíbrio é cortado no meio, sem acompanhamento médico. A pergunta é bem direta. O que rola se o tratamento for parado de repente? As consequências são sérias e podem aparecer tanto na hora quanto a longo prazo. O primeiro impacto é a chamada síndrome de retirada. Mais da metade das pessoas sente na pele os efeitos de parar a medicação de uma vez. Náusea, tontura, um cansaço inexplicável. Isso acontece porque o cérebro, que ainda estava se curando, leva um choque com essa mudança química repentina. Mas o risco mais grave, e aqui a gente precisa prestar muita atenção, é a recaída. Parar o tratamento por conta própria é como parar de tomar um antibiótico no meio do caminho. A doença pode voltar, e pior, voltar mais forte. Cada nova crise pode ser mais difícil de tratar que a anterior, exigindo às vezes doses maiores de remédio ou até uma troca de medicamento. Mas se os riscos são tão claros, por que tanta gente para? Bom, muitas vezes a resposta está nos mitos e no medo que cercam a medicação. Vamos quebrar alguns deles. E aí vem a pergunta de $1 milhão, né? Mas e o vício? Existe um medo gigante e muita desinformação sobre a dependência desses remédios. Olha, é fundamental deixar isso claro. Antidepressivos e ansiolíticos não viciam do jeito que a gente costuma pensar em vício. Eles não dão barato, não causam euforia. A função deles é corrigir um desequilíbrio químico. O que pode acontecer é uma dependência física, que é totalmente diferente e é gerenciada pelo médico na hora de retirar o remédio aos pouquinhos. Com os mitos fora do caminho, a gente pode focar na rota certa para a recuperação. E ela é bem mais completa do que só tomar um comprimido, viu? Envolve várias frentes de cuidado. A solução que mais funciona geralmente combina duas coisas. De um lado, a medicação, que cuida da parte biológica, da química do cérebro. Do outro, a psicoterapia, que cuida da parte emocional e comportamental, ajudando a gente a entender nossos pensamentos e a lidar melhor com as emoções. Um cuida do hardware, o outro do software. Juntos, a potência é muito maior. E aqui vai uma ótima notícia. O tratamento não precisa ser para sempre. Na maioria dos casos, ele tem começo, meio e fim. O ponto crucial é que esse fim precisa ser planejado e acompanhado de perto por um profissional. E como é esse processo de desmame do jeito certo?
Primeiro, tem que ter o ok do médico. Ele vai avaliar se a pessoa já está estável há um bom tempo, geralmente de 6 meses a 1 ano. A partir daí, a dose vai sendo reduzida bem devagarzinho, de forma gradual, para dar tempo do cérebro se reacostumar. Chegamos agora na nossa última parte, que talvez seja a mais importante de todas. Tratamento é remédio, é terapia, mas também é rede de apoio e uma sociedade sem preconceito. Porque muitas vezes, gente, o maior obstáculo não é a doença em si, mas o estigma, o preconceito que vem junto. A falta de informação e o julgamento são barreiras gigantescas que impedem muita gente de procurar a ajuda que precisa. E o impacto desse estigma é real e devastador. Como o próprio Ministério da Saúde aponta, o medo e a incompreensão geram exclusão social, fazem com que as pessoas demorem para buscar ajuda, causam discriminação do trabalho, na escola, em casa e até diminuem o investimento em saúde mental. É um ciclo que prejudica todo mundo. E essa frase do Ministério da Saúde resume perfeitamente. A luta contra o estigma é uma responsabilidade de todos nós. Juntando forças, a gente pode construir uma sociedade onde a saúde mental seja finalmente entendida e apoiada. Então, a mensagem final que fica é essa. Cuidar da saúde mental é um ato de coragem e não de fraqueza. Quem está em tratamento precisa de suporte. Quem pensa em parar precisa conversar com um médico. E se a gente conhece alguém passando por isso, o que essa pessoa mais precisa é do nosso apoio e não do nosso julgamento. E fica a reflexão. Como cada um de nós pode ser parte da solução? O primeiro passo é simples: compartilhar a informação correta e oferecer um ombro amigo. Isso pode ser um empurrãozinho que alguém precisa para buscar ou continuar um tratamento que pode mudar e até mesmo salvar uma vida.